Olá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o que seria psicologia e eu vou tentar dar uma melhor definição aí do significado da palavra psicoterapia, já que eu tô na psicologia, já com o pezinho na psicologia, né, considerando o tempo de faculdade aí há 40 anos, e que eu percebo que muita coisa mudou desde que eu entrei. Muitas técnicas, o conhecimento está avançando muito, a gente está estudando cada vez mais, identificando a psicologia como ciência, como técnicas que são testadas, que são encontrados resultados palpáveis, né, visíveis, e caminhos que funcionam bastante bem para a questão do sofrimento humano, para a questão comportamental, para a questão emocional. Então vou tentar dar a melhor definição que eu conseguir, que eu puder, do significado de psicoterapia, para que vocês consigam entender um pouquinho mais o que é isso, para que se entra numa psicoterapia, o que você ganha, o que você leva, o que você traz de uma psicoterapia. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo o exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. E o assunto de hoje é exatamente o processo da psicoterapia. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui na descrição ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações. Horário, valor, local de atendimento, presencial na região da Avenida Paulista, para quem está em São Paulo, online para qualquer lugar. Então vamos lá, o que é psicoterapia? É um termo bem abrangente, né? Por quê? Tem diversas técnicas que são englobadas na psicoterapia, de abordagens terapêuticas diferentes, enfim, mas todas têm o mesmo objetivo, que é de promover o bem-estar emocional e o desenvolvimento pessoal. E já que eu falei de abordagens diferentes, é uma coisa que me deixa bastante angustiada, quando o paciente considera importante para ele identificar a melhor abordagem para o caso dele, para a questão dele. Eu sei que é muito difícil, porque nem eu, como psicóloga há tanto tempo, conheço todas as abordagens. E é muito injusto, mesmo que eu conheça mais ou menos um pouco de cada uma, é muito injusto considerar que a pessoa vai conseguir ela identificar, sendo que todos trabalham emoção, comportamento, a psicologia de uma forma geral. Então eu acredito que o melhor que você tem a fazer é procurar o profissional com quem você se sente bem, bateu sintonia, ou tem uma recomendação, ou encontrou por algum caminho, e sentir o quanto que aquela pessoa ali está te ajudando, está te dando um retorno. O próprio psicólogo, ele percebe que às vezes a pessoa não sabe se ela procura um psiquiatra ou um psicólogo, sendo que são dois processos complementares, né, da mesma coisa. Quando o psicólogo percebe que a pessoa pode ser beneficiada com medicamento, aí ele orienta, né? Vamos para o psiquiatra para ver se uma medicação, se o controle químico ajuda também para te colocar num estado e num momento que te possibilite trabalhar pensamento. Por quê? Medicação não muda comportamento, não muda pensamento, mas ajuda em alguns estados, né, psicológicos e psiquiátricos, que coloca a pessoa em condição de fazer a terapia. Então, por isso que é muito mais comum o psiquiatra falar, faça também psicoterapia, estou te dando remédio, o remédio, enquanto estiver atuando, vai estar fazendo algum efeito, mas o que realmente vai te mudar vai ser a psicoterapia. Normalmente é o que dizem. Então, a gente pode ver que definir psicoterapia de uma forma única, botar tudo num pacote só, é bastante difícil, né? Porque a psicoterapia, para começar, ela se adapta às necessidades de cada pessoa, né? O que é do indivíduo, o que é de cada um. Mesmo que um amigo seu vá num psicólogo que fala, nossa, maravilhoso, ele age desse jeito comigo, ele faz assim, aí vai você e fala, pô, mas aquele psicólogo não fez a mesma coisa comigo, não agiu da mesma forma, não falou as mesmas coisas, por quê? Porque ele percebeu que tua necessidade é outra, que não é o que vai te ajudar, não é o que vai te funcionar para você, então ele vai agir de um jeito diferente. Mas tem alguns elementos-chave aqui que a gente pode destacar aqui como a essência da psicoterapia. Em primeiro lugar, a relação terapêutica. E o que eu falei, é uma das partes mais importantes, né? Porque a base da terapia é a relação estabelecida
terapeuta e paciente, mas quando eu falo em relação entre terapeuta e paciente, eu não estou falando de amizade, não estou falando de colinho, não estou falando, eu estou falando de confiança, estou falando de empatia, estou falando de respeito, estou falando de você perceber que você tem um espaço seguro para se colocar, para o paciente colocar o que ele pensa, o que ele sente, colocar as experiências dele, ele percebe que posso falar para essa pessoa, colocar tudo o que acontece comigo ou na minha cabeça, que é uma pessoa que vai saber usar essa informação para o meu benefício, né? Vai conseguir trabalhar, me dar uma devolutiva, me dar um caminho que vai ser legal para mim. Mas a gente precisa estar ciente que nem toda terapia e nem todo momento, talvez nem em alguns momentos, mas nem todo momento, vai ser acolhedora, vai ser confortável, vai ser gostosinha. Em alguns momentos a terapia, ela pode ter aquela coisa de, nossa, me impactou, nossa, senti, né, toquei numa ferida aí que eu, né, estava fugindo dela há muito tempo, aquilo doeu, foi complicado. Ou então o psicólogo te propõe ou alguma atividade ou alguma técnica que para você vai ser difícil, que conforme a abordagem vai ter caminhos diferentes, né? Que nem, por exemplo, tem abordagens que é de enfrentamento, né? Aquilo é difícil para você, então a gente vai enfrentar em pequenos passos, dentro do suportável, mas vai te colocar de cara com o que está sendo realmente difícil para você. E a pessoa fala, não quero, tá desconfortável, tá difícil, eu não gosto daquele psicólogo ou daquela psicóloga, né? Não gosto do jeito dela. E muitas vezes isso que você não gosta é um material super legal para se trabalhar na terapia. É alguma coisa que está ressoando em você, da tua vida, de outras situações que de alguma forma você está associando e vivendo de novo aquela situação. E olha que oportunidade de você estar diante de uma pessoa com a qual você está vivendo de novo uma situação que é significativa, importante da tua vida, para você trabalhar, entender e superar aquela situação. Mas enfim... Então, e eu falo isso porque eu já vi muita gente reclamando do profissional, e de todos os profissionais, até de médico, né? Tem uma conhecida minha que indiquei um médico X, que foi muito legal para mim, e ela falou, eu falei, e aí, você gostou do doutor fulano? Ela falou, não, por quê? Ele é muito seco, ele é muito... Eu falei assim, mas vem cá, resolveu o teu problema? Resolveu, tá tudo em ordem. Mas gosta dele? Não, mas eu tenho gostado do trabalho dele, resolveu atingir o que eu queria. Adianta ser em outras pessoas que ficam te dando colinho, passando mão na cabeça, fazendo você se sentir bem naquele momento que você tá lá, mas você saiu de lá, os problemas estão todos iguais, tá tudo do mesmo jeito? Não, né? Não vale a pena. Então, é isso. Uma outra componente aqui da psicoterapia, a exploração da mente, compreender a tua cabeça, seus processos mentais, né? O que está passando aí dentro, o que está influenciando o seu comportamento, as coisas que você faz, o seu bem-estar como pessoa no mundo. Como ele faz isso? Através do diálogo, através de, ou ele fala alguma coisa, né, esperando sua resposta, ou faz perguntas diretas, ou abre caminhos para você entrar para dentro de você e perceber algumas coisas. Ele vai te ajudar a identificar padrões de pensamento e de comportamento que estão sendo disfuncionais, ou seja, não estão te ajudando em nada. E vai te ajudar a desenvolver novas formas de lidar com as dificuldades que você tem. Um outro caminho é a análise da sua história de vida, os seus traumas, o que você viveu, o que aconteceu com você, que coisas te fizeram, que coisas falaram para você, como você foi acolhido na infância, porque aí sim era um momento que era muito importante você ter colo, ter acolhimento, ter carinho, ter tudo aquilo que muitas vezes, muita educação por aí fala que não pode mimar, sendo que é muito diferente, né? Mima é quando você faz pela criança o que ela pode fazer sozinha. E mostrar para ela, ensinar que ela é incompetente. Isso é mimo, né? Quando você está falando para a pessoa, não, você não consegue, eu faço por você. Agora, quando está dando acolhimento, não é. Mas, enfim, estudar a história, estudar a infância, estudar o que aconteceu, como que essas situações de vida marcaram e estão influenciando a vida até hoje, eu considero um passo muito importante para você entender os sentimentos e até as atitudes que a pessoa está tendo até hoje por conta de alguma coisa que aconteceu às vezes há muito, muito tempo atrás.
Um outro tópico é mudança comportamental e cognitiva, ou seja, a psicoterapia ela vai trabalhar tanto os seus comportamentos, suas atitudes, as coisas que você faz, o quanto que você bate na mesa, o quanto que você abaixa a cabeça, o quanto, enfim, os seus comportamentos e os seus pensamentos, né? A parte cognitiva é a parte de pensamento. E vai te ajudar a desenvolver novas estratégias para lidar com os desafios da vida, com as coisas que estão acontecendo agora e que estão sendo complicadas para você. Também tem como meta alívio do sofrimento, né? Um dos objetivos é aliviar esse sofrimento emocional, a ansiedade, a depressão, trabalhar os traumas, o sofrimento que os traumas estão trazendo, e tem alguns caminhos para isso. É a promoção do crescimento pessoal também. A psicoterapia, ela não está aí só para tratar de problema também, mas não só. Às vezes a pessoa ela só quer crescer. Fala assim, não, eu quero meu crescimento pessoal. Eu andei até aqui, andei bastante, mas quero andar mais daqui para frente, né, de me entender como pessoa, quero me desenvolver o meu potencial, né, de ser uma pessoa ou produtiva, ou uma pessoa que interage bem com as outras, que faz coisas legais para a vida. E enfim, e dentro do crescimento pessoal pode-se trabalhar algumas dificuldades também. Não, tá tudo bem, mas eu sinto que eu sou um pouco introvertido, ou demais introvertido, tá me atrapalhando. Eu tenho dificuldade de falar não, eu tenho alguns relacionamentos que estão disfuncionais, não tá muito interessante. Então, trabalhar esse crescimento é um ponto também bastante importante da psicoterapia. Enfim, você já percebeu que a psicoterapia é um processo de colaboração entre o terapeuta e o paciente? E nessa colaboração é muito importante o paciente perceber que não ajuda em nada ele ficar escondendo coisas do psicólogo. Ah, não, mas isso aqui é dolorido demais, mas então fala para o psicólogo, eu tenho alguns pontos que são doloridos demais, ainda não tenho coragem ou condições de te colocar. Mesmo que você ainda não coloque, mas você contar que existem esses elementos na tua vida é importante para ele te deixando à vontade de perceber que ali é um lugar onde você pode colocar. Às vezes a pessoa esconde outro tipo de coisa, né? Considera como se o psicólogo fosse um amigo. Ó, eu faltei na sessão, mas aí inventei uma história. O que eu queria era usar esse dinheiro para comprar outra coisa, mas aí eu falei que aconteceu um problema X. O teu andamento da terapia já começa a ficar prejudicado quando você começa a mentir e o psicólogo não tem mais elementos verdadeiros para entender como é que você funciona e o que está acontecendo, né? Então, esse processo tem toda a intenção de que você seja compreendido, seus processos mentais, emocionais, que estão influenciando o seu comportamento, seja compreendido, seja percebido pelo psicólogo, porque a ideia é transformar, né, padrões de pensamento e comportamentos que são disfuncionais, transformar ele numa coisa que te ajude e que seja produtiva para você. E o teu crescimento pessoal, de vida, enfim. Psicoterapia não é receita de bolo, tá? Não dá pra gente falar em poucas palavras como é que vai acontecer. Cada pessoa é única, o tratamento vai ser adaptado às necessidades daquela pessoa, do que é importante para ela, do que ela precisa, da meta terapêutica. E aí, vamos falar um pouquinho das abordagens. Tem muita abordagem por aí, então eu vou falar de algumas que são daqui, dessa equipe dos psicólogos que trabalham, que estão aqui no meu site, como é que elas trabalham. E como eu disse, eu acho injusto, né, as pessoas, o próprio paciente, entender tudo daquela abordagem para decidir por essa ou pela outra abordagem, porque é sempre muito profundo, muito complexo, né? Então vamos perceber, né, mais ou menos um por cima, que eu acho que já ajuda. Psicanálise. Psicanálise tem um foco bastante forte no inconsciente e nas experiências de vida e no significado de cada uma dessas coisas. A terapia cognitivo comportamental trabalha pensamentos, trabalha comportamentos no caminho aí de trabalhar, de mudar padrões disfuncionais do que... Eu vou dar mais exemplos aqui, você vai entender um pouquinho mais o que são esses padrões disfuncionais. Psicoterapia breve. Apesar desse nome, o objetivo principal não é dela ser curta, não é dela ser rápida, é de ter uma abordagem focada num objetivo específico, né? Por isso que ela chama de psicoterapia breve. Meu foco é esse. Se bem que, pela minha experiência, você pode atingir aquele primeiro objetivo, mas depois que você começou a mexer no vespeiro, você acha outras coisas que estão aí influenciando. Enfim, eu tenho um psicólogo junguiano aqui também, que trabalha como?
um diálogo com o paciente, onde ele incentiva a aprofundar a compreensão de si mesmo, integrar aspectos da sua personalidade que antes eram desconhecidos ou que eram rejeitados. A pessoa desconhece sua própria personalidade, seu próprio modo de ser, ou desconhece ou rejeita, né? Não quero olhar para esse lado meu, não aceito que isto aqui faz parte de mim. E aí vai ajudando a pessoa a viver uma vida mais autêntica, mais plena, buscando pela sua própria identidade e integridade. Tem também uma sexóloga, que aí vai trabalhar todas as questões envolvendo a parte sexual, a sexologia, o funcionamento do corpo, da cabeça, com relação ao sexo, toda a ansiedade, todas as preocupações, enfim, tudo que envolve um relacionamento saudável, bacana, leve, gostoso, como precisa ser. E um ponto que eu acho que é bastante importante quando a gente pensa em psicoterapia são as metas terapêuticas, né? Porque normalmente o que leva uma pessoa para decidir por uma terapia é a meta dela, é o que ela está querendo ganhar com isso. Mesmo que essa meta no início seja meio nebulosa, às vezes a pessoa tem alguma dificuldade de falar onde eu quero chegar com essa terapia, o que eu estou buscando, né? Qual vai ser o ponto, que a meta é meio que isso, qual é o ponto que eu falei, não, essa terapia aqui, tá, já cheguei no ponto, já cheguei onde eu queria, já atingi o que eu vim buscar. Mas, então, algumas vezes é meio nebuloso, a pessoa não entende, ela não se percebe, porque às vezes o sofrimento tá tudo tão misturado com muita coisa que ela nem tá sabendo por onde começar, ela só percebe que ela precisa mudar, que alguma coisa ali não tá legal, que precisa mudar. Não tem problema, o psicólogo é craque em identificar o caminho, em ajudar a identificar a meta, identificar o que não está legal com você e o que você está percebendo aí que precisa ser trabalhado. Mas tem gente que já sabe, né? Já vai para terapia já sabendo o que está incomodando, tá sabendo o que quer melhorar, né? Mesmo que às vezes essa meta vai sendo alterada ao longo, que nem uma vez eu ouvi uma pessoa que queria ir para terapia para trabalhar o sono, porque não estava dormindo bem e por conta desse sono estava fazendo uma série de coisas durante o dia que eram muito disfuncionais, que não estava conseguindo levar a vida adiante, ou seja, estava com tempo demais em tela, não estava sem objetivo no trabalho, não estava produzindo, o relacionamento estava muito raso. E aí me fez pensar, será que o problema é o sono? A pessoa está identificando o sono como a causa, mas eu estou achando que é mais um sintoma, tem alguma outra coisa aí que está movimentando tudo e atrapalhando também o sono. Então, mesmo que a meta não seja assim, né, eu quero trabalhar isso porque meu problema é isso, depois ao longo da terapia você vai descobrindo que aquilo é só uma parte do problema, tá tudo bem. Né? O ponto que te levou para você se perceber que você precisa melhorar é um ponto importante. Mas outros já têm algumas coisas assim mais claras, como por exemplo, eu sinto mal-estar danado no ambiente de trabalho, aquelas pessoas que estão ali, elas me fazem mal, não me sinto confortável, não consigo desenvolver o meu trabalho, ou tenho dificuldade em focar as coisas que eu preciso fazer, fico procrastinando, empurrando tudo com a barriga e vejo que minha vida não está andando, ou então o ambiente familiar é muito pesado, muito sofrido eu conviver com aquelas pessoas, enfim, a meta pode ser qualquer uma dessas coisas. E normalmente o caminho para identificar as metas são os prejuízos que a pessoa percebe na vida dela. Então é muito comum a pessoa perceber isso. Por exemplo, não consigo me sentir à vontade com pessoas. Sinto que elas não são boas comigo, não são legais, ou elas ficam esperando que eu dê o meu melhor, mas elas não me oferecem a mesma coisa, não tem reciprocidade das pessoas, e é por isso que eu acabo me isolando o tempo todo. E até um passo legal quando a pessoa percebe isso, eu não me sinto à vontade, por isso que eu me isolo, e por quê? O passinho adiante, que é quando a pessoa fala, eu não quero mesmo mais pessoas na minha vida, desistir de ter gente na minha vida, vou ficar sozinha, ela já aprofundou um pouquinho mais o sofrimento dela, que ela desistiu de
tentar entender e resolver e viver melhor com essas pessoas, né? Então, muitas vezes a meta terapêutica, do jeito que a pessoa chega e fala, o psicólogo já percebe em que pé que ela está nessa profundidade do sofrimento e da dificuldade dela. Um outro exemplo, a pessoa chega e fala assim, tem uma pessoa X aí da minha vida, que pode ser um amigo, um parente, colega de trabalho, colega de curso, colega da igreja, qualquer pessoa, uma pessoa X da minha vida, me pressiona e faz eu me sentir mal comigo mesmo. Me pressiona porque me cobra ou me critica, ou faz eu me sentir insuficiente, ou enfim, e aquilo faz eu me sentir mal comigo mesmo. Normalmente essa pessoa ela é símbolo de muita coisa que está acontecendo na vida dessa pessoa. Porque só uma pessoa te chateando, pensa bem, a gente passaria por cima, mas quando aquilo pesa a ponto de você perceber que sua vida deu uma travancada aí, significa que essa pessoa ela está aí representando um grande grupo, um grande sentimento seu de incapacidade de você se sentir bem com você mesmo, de você se entender, se conhecer, se reconhecer. Enfim, uma outra frase comum, a pessoa chega na terapia e fala assim, minha carreira está estagnada, outras pessoas estão percorrendo caminhos aí bem mais interessantes, bem melhores, eu não consigo deslanchar. Que é isso? Então eu preciso de um psicólogo que entenda de vida profissional. Então, nem sempre, porque a tua vida é tua vida, acontece no ambiente de trabalho, no ambiente do clube, da igreja, da família, em todos os lugares, e aí onde está ressoando e onde você está percebendo. Então, tem muita coisa acontecendo em você e que está respingando na vida profissional. Pode ser que esteja respingando em outras áreas também, mas não está te incomodando tanto, você não percebe tanto. Então pode ser um caminho bem interessante, sim, você chegar e falar, minha vida profissional que está paralisada, não consigo andar, não consigo melhorar. É um caminho para você começar a se trabalhar, a se entender. Outro tipo de queixa bastante comum, a pessoa chega e fala, não tenho relacionamentos amorosos, tudo dá errado, não tenho vida, né, de namoro, nem de ficante, nem de nada, eu sou uma pessoa absolutamente sozinha. Então entender o que é isso, por que está acontecendo, o que faz ou você se afastar das pessoas, ou de você se ligar a pessoas que, justamente aquelas que não são legais para você, e aí tem uma outra frase que é muito parecido com isso, que é quando a pessoa fala assim, eu gosto muito de uma pessoa. Às vezes se relaciona, às vezes é namorado, é marido, às vezes é só um ficante, às vezes é uma pessoa que conhece, mas ela me faz coisas que faz eu me sentir muito mal, mas eu não consigo me desligar dessa pessoa. Ou ela me trai, ou ela me distrata, ou ela some, ou ela faz coisas que faz eu me sentir muito mal, mas eu não consigo me desligar dessa pessoa. Então a pessoa vai para terapia para falar mal da outra pessoa, porque outra pessoa fez isso, outra pessoa fez aquilo. Aí o psicólogo vai te puxar, e você nessa história toda, né? Quem é você e por que você precisa continuar permitindo que essa pessoa, que enquanto você permite que ela exista na tua vida, você está permitindo que ela faça essas coisas. E esse é o ponto importante, entender esse tipo de coisa. Às vezes é a família. Minha família sempre foi muito abusiva e eu percebo limitações, né, na minha vida, em tudo que eu poderia fazer por conta de ter uma família desse jeito. Como é que eu faço para lidar com essa família? Que às vezes família você não pode simplesmente virar as costas, descartar e fazer de conta que não existe, né? Às vezes a melhor que tem para uma pessoa fazer na vida dela é isso mesmo, mas às vezes não é possível. Então o psicólogo é aquela pessoa que vai ajudar a lidar com isso tudo. Ou então questão de amigos, né? Meus amigos me excluem, me sinto rejeitada pelas pessoas, me sinto que eu não sou querida, sinto que eu não sou considerada, não sou respeitada, não sou relevante, estou num grupo ali fazendo figuração e não sou relevante nesse grupo. Esse é uma queixa bastante comum e que pode ser muito bem trabalhado em terapia também. Qual é o caminho? Identificar o seu caminho, identificar tanto a sua história de vida, os seus conceitos, as suas percepções com relação a esses amigos, o porquê que esses amigos estão na sua vida e não outros, como é que eles entraram, por que você... É uma palavra que eu falo sempre com certo medo, que é porque você permite que esses amigos estejam na sua vida. Você fala, mas você vai culpar a vítima, você vai dizer, mas se eles estão na tua vida, são teus amigos, amigos é sempre escolha.
Por que que você sente refém desses amigos? Por que que você sente que você precisa continuar tá ali do lado deles? Então isso são todas as possibilidades de entender o que que você pensa a seu próprio respeito, qual o seu autoconceito, qual a força que você vê em você mesmo para virar e fazer diferente, que às vezes a pessoa não faz diferente simplesmente que ela não se vê no direito, ou não se vê com força suficiente para fazer diferente. Fala, não, eu não consigo fazer isso, eu não consigo virar, não consigo me posicionar diante desses amigos e simplesmente recusar esse tratamento e me posicionar ou então a pessoa já assim, um passo mais fundo disso, não sou eu, são eles que vêm fazer isso, não sou eu, que eu não tenho o que fazer, então a pessoa está num passinho mais fundo quando ela percebe quando ela acha que na percepção dela, ela não tem força nenhuma, não tem decisão nenhuma, tudo isso vem das outras pessoas para ela e ela tá ali de braço cruzado, só resta sofrer. O psicólogo é a pessoa que vai chegar e vai alertar e vai cutucar e colocá-la no caminho de falar, não, você não precisa ficar nessa posição de que, né, de só ficar passando o que estão te oferecendo e você não pode se posicionar e colocar e determinar como é que você quer que seja a sua vida, que atitudes que você quer tomar, que decisões que são importantes para você. Enfim, o que você achou? É isso? Gostou dessa pequena explicação de como seria a terapia, de como é que ela funciona, o que você pode contar do psicólogo? Porque eu acho isso muito interessante. A terapia, ela tem muita palavra ajuda na conversa, né? Que o psicólogo me ajuda. E essa palavra dá uma certa confusão, porque dá a impressão que todo mundo que ajuda é uma pessoa que está colaborando, está dando um palpite, está dando uma dica. E o psicólogo, ele não dá palpite, não dá dica. É uma pessoa que estudou o comportamento humano, estudou a mente, a cabeça das pessoas e está ali com técnicas, com caminhos para tirar a pessoa daquele sofrimento e fazer alguma coisa por ela. E por conta disso as pessoas consideram de que, vou ter que pagar para a pessoa conversar comigo? Não, você não tem que pagar para conversar com ninguém, você conversa com todos os seus vizinhos, você conversa com todo mundo. Agora, quando você está diante de um profissional que estudou, que está preparado, que tem técnicas para te ajudar para sair dessa, você fala, mas adianta, se não adiantasse não existiriam psicólogos ainda, as pessoas já chegariam à conclusão de que não serve para nada. Sim, as pessoas se modificam, sim, as pessoas melhoram. Então é importante a gente até ter essa esperança e saber das possibilidades para a gente poder contar com isso, porque tanta gente que a gente vê aí de braço cruzado e fala assim, não vou investir nisso, mas está investido em um monte de outra coisa, está gastando dinheiro com um monte de outra coisa, buscando a felicidade dela, buscando o bem-estar. E às vezes à toa, às vezes é um bem-estar daquele momento, acabou, né? Não é uma coisa que ela leva para a vida, não é um crescimento, não é uma coisa que realmente mudou ela por dentro. Então pensa nisso, vamos, né, investir na gente mesmo, no que é bom pra gente, que pode ser bem interessante. Obrigada por me assistir.